Boa tarde, então, a todos e todas que já se encontram aqui na sala conosco. Tá? Prazer estar com vocês na tarde de hoje, recebendo o nosso colega, amigo, professor Marcelo Norberto, que vem organizando comigo ao longo do ano passado e agora desse ano também, esse conjunto de conferências, né, esse ciclo de conferências que nós intitulamos no ano passado Subjetividade e Cultura e neste ano Cultura e Subjetividade, né? Sempre com esse projeto, né, de trazer ao nosso debate aqui, ao nosso espaço, a, a oportunidade de escuta de colegas, professores, pesquisadores que têm trazido ideias importantes, publicações substanciais sobre o nosso tempo e questões envolvendo, em especial, subjetividade e cultura. Então, neste ano, nós estamos nos encaminhando para as últimas conferências e é nesse sentido que eu tenho o grande prazer de apresentar hoje, então, o meu colega, amigo, querido professor Marcelo Norberto, tá? Com quem já tenho, vamos dizer assim, um caminho, né, construído de parcerias e de projetos que nós conduzimos conjuntamente. Então, apresentá-lo, né, é também, de alguma forma, apresentar a mim mesmo, né, ou parte daquilo que eu consegui construir no mundo intelectual, vamos dizer assim, nos últimos anos, dentro da minha proposta de pesquisa e de trabalho. E é difícil, portanto, apresentar o professor Marcelo sem, ao mesmo tempo, dizer alguma coisa do meu próprio projeto e das questões que vêm me interessando, especialmente em filosofia, mas também no debate com a psicologia, com a antropologia e com outras áreas de estudo. O professor Marcelo, bom, tem formação em filosofia, né, e com essa formação, desenvolveu pesquisas já há bastante tempo, que o levou a uma tese sobre Sartre, a qual depois foi publicada pela editora Loyola, O Drama da Ambiguidade, né, a questão moral em O Ser e o Nada, em 2017. E ele, enfim, atuou como professor pesquisador no Departamento de Filosofia da PUC-Rio, né, entre 2015 e 2020. É um dos coordenadores da coleção Luz Brasileira Fenomenologia e Cultura, né, que eu reputo, considero talvez uma coleção mais atual, mais interessante de fenomenologia, tendo em vista os possíveis diálogos, né, as possíveis construções interdisciplinares envolvendo o que de mais atual há em fenomenologia, e com muito orgulho participo dessa coleção, com colegas professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e portugueses, né? O Marcelo integra também o Conselho Editorial da ANAU, né? E ele é atualmente professor CCE PUC-Rio, cursos na área de filosofia francesa contemporânea, assim como está desenvolvendo, junto à minha linha de pesquisa de fenomenologia hermenêutica, um projeto, né, de pós-doutorado que se consubstancia em grande parte nisso que a gente vem desenvolvendo. Portanto, é a pessoa assim, a qual tudo isso que a gente vem realizando ano passado e nesse ano não seria possível. O professor Marcelo é também membro do GT de Filosofia Francesa Contemporânea, né, onde ele tem uma atuação e uma participação sempre constante, né, e, e juntamente comigo né, organizou, né, então organizamos em conjunto, né, diversas publicações, começando por Sartre hoje, né, que foram 2 volumes, em que nós conseguimos, a partir de convites a colegas que trabalham a obra de Sartre em todo o Brasil, conseguimos reunir o maior número de contribuições entre todos aqueles que conseguimos, naquele momento, contatar, né, e que tinham disponibilidade para contribuir com algum texto.
Depois disso, foram várias contribuições nossas, uma delas o Paradoxo da Virtualidade, que foi que reuniu também palestras que foram realizadas num evento durante a pandemia, e três volumes que eu considero também das, os volumes mais importantes atualmente no Brasil, e creio que a gente pode colocar dessa forma em se tratando de uma análise da obra de Sartre, que são Sartre a política, Sartre a estética, Sartre a ética, em que nós né, tivemos de fazer aí claro, uma convite a alguns colegas, tanto daqui do Brasil quanto de fora do Brasil, tivemos que fazer alguma seleção e ver também quanto à disponibilidade, mas conseguimos aí reunir trabalhos de uma grande qualidade que demonstram realmente a atualidade do pensamento de Sartre em todos esses âmbitos, na política, na estética, na arte. Então, apresenta um pouco disso, ao mesmo tempo apresenta aquilo que nós juntos já fizemos, né, Marcelo? Então, é difícil apresentar de outra maneira, né, na medida em que temos um trabalho conjunto e de parceria que vem se construindo, pelo menos mais concretamente, desde 2017. Né? Então, é uma alegria poder discutir hoje, né? E acompanhar também o teu trabalho. Bom, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela generosa apresentação. Realmente, os nossos trabalhos são muito distintos, mas por uma grande felicidade, eles estão muito entrelaçados e realmente é um orgulho dividir com você não só a nossa amizade, mas também toda essa produção acadêmica, né? Boa tarde a todos que estão aqui. Agradeço muito, né, nessa que eu e o Fábio não percebemos, mas uma concorrência com a abertura de cerimônia, a cerimônia de abertura da Olimpíada. Acho que o Marcelo ah, talvez tenha dado uma travada. Vamos esperar um pouquinho. Ele deve estar voltando. Eu vou pausar aqui a gravação. Agradecer novamente e a pesquisa que eu quero apresentar, a fala que eu quero fazer hoje para vocês tem a ver com uma pesquisa atual que tem a ver, inclusive, com um pós-doc que eu tenho muita alegria de estar fazendo na PUC de Porto Alegre, é um pouco de pensar a questão da subjetividade da cultura, né? E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o acontecimento da amizade, né? O título que eu dei para essa fala é A Amizade e Sua Atualidade. Em um texto dedicado aos 70 anos de Herbert Marcuse, Adorno nos conta que Russell aproximava tão decisivamente o ato da escrita ao do pensar que, cito Adorno, mal conseguia pensar a não ser escrevendo. Sartre dizia, em O que é literatura, que um texto só deixava de ser tracer no ar sur la papier para se constituir um livro quando o leitor empreendia o miraculoso jogo da leitura. Goethe, espírito indomável, em carta a Schiller, radicaliza a questão. Um livro, cito Goethe, só é descoberto de fato quando é compreendido. Idiosincrasia do filósofo alemão, empenho literário do existencialista francês, ímpeto típico do escritor romântico. Em todos os casos, o que vemos é a expressão de uma verdade simples e ainda assim deveras esquecida na prática filosófica, qual seja, da tensão fundacional
entre forma e conteúdo. Dito de forma direta, não há um antes para em seguida haver um depois. A batalha pela busca por uma forma de expressão é contemporânea à aflição do ato performático que tenta gestar e parir um pensamento. O que a lógica separa e desatualiza em nome de um desejo por análise, forma e conteúdo, a vida ignora tal ascetismo e impõe a simultaneidade não identitária entre plasticidade e efetividade. Só há forma para um conteúdo e só surge um conteúdo sob uma forma. Estranha ironia da existência que interdita a unidade, sobrevindo sempre uma forma e um conteúdo, ao mesmo tempo que costura um entrelaçamento infinito entre ambos. Jorge Luiz Borges ofereceu um aforismo que ilumina o eixo central deste enredamento constitutivo, por ocasião da tentativa de desvendar o acontecimento estético, mas que o transcende, atingindo toda a atuação humana. Cito Borges: a iminência de uma revelação que não se produz. Me permitam ler o trecho inteiro do Borges, porque ele tem uma beleza incrível, é uma passagem muito citada do Borges, mas sempre é, 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 é potente reproduzi-la. Ele diz: a música, os estados de felicidade, a mitologia, os rostos trabalhados pelo tempo, certos escrúpulos e certos lugares querem nos dizer algo, ou algo disseram que não deveríamos ter perdido, ou estão a ponto de dizer algo. Essa iminência de uma revelação que não se produz é, quem sabe, o fato estético. Fim de citação. Em termos existenciais, o indivíduo reclama um coletivo, na mesma proporção em que um coletivo se abstrai quando passa a desconhecer um indivíduo. Assim o é, não por uma razão natural, nem tampouco por uma motivação mística. O esclarecimento é mais direto e basilar. Somos humanos. Da estética ao convívio social, o acontecimento é humano, é uma expressão do humano. Dele se nutre e suas dinâmicas, dele se nutre e suas dinâmicas, se dele não dependem, a ele indicam e nele produzem ressonância. Entretanto, toda essa atividade existencial jamais é autorreferenciada na forma de um sujeito soberano, obscenamente destacado. Pela própria maneira dessa interação, o caráter diferencial se institui irremediavelmente. A crença em uma centralidade subjetiva sobre a realidade, típica da modernidade, presentes em pensamentos tanto de cunho racional quanto religiosos, desconsideram o sentido primordial desse índice. Somos relação. Logo, a identidade necessariamente coabita e se apoia na alteridade. Há uma privação, pelo contexto ativo dessa tensão, de qualquer primazia ou superação de termos. O que se dá é uma infiltração de campo, cuja consequência é uma complexidade da vida que se torna alheia à mera causalidade, neutralidade ou mesmo de uma simples determinação. Portanto, só é possível uma reflexão sobre a subjetividade se houver uma incorporação da história, do comunitário,
da cultura, na mesma proporção que o social ancora-se na solidão humana. Entender a contemporaneidade será se confrontar com a relação entre a produção da subjetividade e o espaço cultural em que está inserida, entre entre forma de produção e exteriorização da vivência. A urgência, ou seja, sob o risco de perda de nosso próprio tempo, e o trabalho, ou seja, viver nosso tempo será agir sobre ele, passam a ser demandas da subjetividade, da questão do humano, justamente quando pensada sob a perspectiva de uma cultura. Assim, o modo como a cultura se coloca frente aos seus contemporâneos passa a ser capital para uma reflexão condizente com a simultaneidade do processo subjetivo. Nesse sentido, nosso tempo é, como não poderia deixar de ser, peculiar. Alicerçada na evidência, circunscrita na probabilidade, fomentada pela translucidez, a grade de valores, ou se preferirem, a ordenação presente na cultura atual, incrementa uma extrapolação da especulação rumo ao conhecimento factual, pretensamente direto. Tal qual Marx, na sua famosa tese 11, nas teses sobre Feuerbach, na busca de uma superação de um hegelianismo nele juvenil, impõe a dialética violentamente à praxe, em nosso tempo há uma desmesura que beira a obscenidade, concomitantemente com um crivo proprietário digno de seitas místicas. Ambicione-se que a vida se mostre completamente desnuda, mas exclusivamente a retidão do conhecimento. Essa perversão, constrição teórica que permitiria alcançar uma devassidão do real, opera no jogo entre uma negação da indeterminação da vida e uma aposta na insistência de uma plenitude do conhecimento. Arrojo certamente invejável quanto à sua grandiosidade, mas antes de tudo e decisivamente desejável, ou seja, expressa o modo de ser de nossa cultura. Converte-se a vida em um campo fixo, congruente e finalista. Deste modo, sem subterfúgios, desejamos o enfrentamento direto da existência para, assim, delimitá-la e controlá-la. O humano ocupa o lugar pretensamente relevante de executor dessa tarefa esclarecedora, quando, efetivamente, o seu posto é tão somente intermediário no processo. Configura-se, metaforicamente, um estranho narcisismo, onde a obsessão não é consigo próprio, mas surpreendentemente com um conhecimento em si. Esta é a dinâmica, cito Foucault na hermenêutica do sujeito. Nada mais encontrará no conhecimento como recompensa e completude do que o caminho indefinido do conhecimento. O conhecimento se abrirá simplesmente para a dimensão indefinida de um progresso cujo fim não se conhece e cujo benefício só será convertido, no curso da história, em acúmulo instituído de conhecimento. Fim de citação. A partir deste desprendimento do conhecimento de um contexto sinergético,
abdicando-se do lugar de expressão do desejo e do poder para se configurar excentricamente como o próprio objeto do desejo e do poder, um outro horizonte se institui em nossa cultura. A claridade desse horizonte moderno desenvolve-se na pujança da ciência, na inigualável capilaridade das trocas, na aceleração das técnicas. Já o seu refluxo, a sombra que sua luminosidade estabelece, deixa uma sinueta profunda no jogo social, entre o campo individual e a habitação coletiva, apesar de camuflada na medida em que a claridade se afirma como estrutura da cultura. Essa novidade não se constitui concretamente como uma indiferença do subjetivo em relação ao mundo, mas precisamente como uma vivência inaudita, esquecida, ignorada, contudo atuante em uma base silenciosa. Vivo como se pudesse prescindir do outro. E, do que resta desse outro que eu nego, deste incômodo que ainda me habita, sintetizo em matéria-prima, em ativo, em recurso. Atuo ainda através desta relação com o outro, mas forçando para que ela se manifeste apenas enquanto seu negativo. É curioso como isso se dá a partir de um ideal de claridade, de transparência, né? Será frente a esse cenário que o acontecimento da amizade adquirirá contornos significativos. Imemorial e, a um só tempo, inusitado a um tempo do lucro, da fama, da realização individual, né? Lembremos as estruturas que condensam bem a lógica do nosso tempo, né? Faça você mesmo, seja empreendedor de si, encontre sua melhor versão e etc. A amizade, relação ancorada no desejo de que o outro seja feliz, prefigura inicialmente uma incompatibilidade total com essa cultura, né? Cultura da produção, do consumo, do prazer imediato, como miragem em um deserto de animosidade. Entretanto, ao impor a relevância do outro, ainda que como alucinação em um espaço consumista, né? É muito interessante a gente pensar isso a partir das virtualidades, e, ao mesmo tempo, por comportar em si um grau específico de utilidade no decorrer de sua vinculação humana, né? Na estrutura de uma esperança por apoio, a amizade se apresenta como sendo tanto uma estrangeiridade atuante, quanto pertencente exoticamente ao nosso tempo, né? É justamente essa dimensão paradoxal da amizade que ela, ao meu ver, se mostra tão forte em nosso tempo. Esse traço característico inesperado, ou seja, uma certa dimensão de pertencimento e de estrangeiridade, ela deriva da própria condição humana. Assim o é, pois só quem, cito Freud, não é senhor nem mesmo em sua própria casa, pode atuar sobre ela enquanto, cito Schiller, figura estrangeira, não para alegrá-la por sua aparição, mas terrível como filho de Agamenon para purificá-la. É porque somos quem somos, na forma de uma impossibilidade de ser, que uma expressão típica desse ser, a amizade, pode participar de uma cultura na maneira inesperada de uma subversão, né? Isso também é muito importante, como a amizade ela atua
estremecendo, complicando, contagiando o que pretende ser único, né? Ela integra ao coletivo, mas não por acréscimo, e sim pela instituição de um estremecimento. O traço diferencial não se encontra de partida, como era de se esperar, mas no próprio modus operandi ininterrupto do seu realizar. Seu impacto na vida política pode ser acompanhado no fino estudo de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, mais claramente no famoso capítulo O Homem Cordial, onde o comunitário, no caso brasileiro, é violentamente forjado através de valores privados, íntimos, fidalgos, né? Aqui eu estou trazendo justamente um impacto em termos políticos, digamos assim, produzindo uma certa aberração política para mostrar essa força excêntrica que a amizade produz naquilo que deveria ser uno, né? Torna-se preciosa a análise realizada por Foucault em Hermenêutica do Sujeito do aforismo epicurista sobre a amizade, né? Presente nas sentenças vaticanas, nesse caso, exatamente a sentença número 23. Na Hermenêutica do Sujeito, Foucault, a partir de jogos na antiguidade clássica entre as noções de conhecimento de si e cuidado de si, descreverá uma inflexão do projeto de subjetivação à produção da verdade e vice-versa, escanteando, em termos históricos, qualquer apropriação do sujeito como objeto estável, resultante de um trabalho recorrente, não, resultando, então, em um trabalho recorrente de um portar-se no mundo. Dito de outro modo, o descentramento do sujeito, experienciado no mundo antigo, interditará sua definição, a não ser por meios de práticas, ações ou exercícios. Sob tal cenário, a questão do outro regressa sobre novas bases, deslocada ou de uma finalidade estrita, ou deslocada de uma comunhão indistinta para, e essa é a novidade, um eixo, um efeito existencial e, portanto, cosmológico. Me refiro aqui à seguinte definição oferecida por Epicuro. Cito: toda amizade é por ela própria desejável. Entretanto, ela tem seu começo na utilidade. Fim de citação. À primeira vista, essa frase nos alcança e nos choca pela insólita relação entre amizade e interesse, que para a nossa tradição cristã parece despropositada e indevida. Como é possível engendrar a utilidade em um campo permeado pela felicidade? Que nível de adulteração é esta que impõe à origem do bem-querer uma dimensão de aproveitamento? A discussão se aprofunda quando recorremos a mais três sentenças vaticanas de Epicuro, né? Só uma mera curiosidade, as sentenças elas não têm nenhuma relação com o Vaticano, simplesmente recebem essa atribuição pelo único exemplar que restou estar justamente em posse do Vaticano. Nesse caso, o Foucault vai articular junto com essa sentença 23 a sentença 27, 39 e 34, né? A 39 diz: nem é amigo quem busca sempre a utilidade, nem quem nunca a associa à amizade. Quer dizer, de novo, insistindo a dimensão da utilidade. A 27 é: de todos os bens que a sabedoria proporciona para a felicidade da vida inteira,
de longe, o maior é a posse da amizade. E por fim, a 34, da ajuda por parte dos amigos, recebemos não tanto a ajuda que deles nos vem, quanto a confiança nessa ajuda, né? Aqui a gente começa a perceber que a utilidade presente na amizade, ela tem muito mais como um horizonte de expectativa do que uma produtividade específica, né? Um ganho material. Mas pretendo é, explicar isso um pouco melhor. Percebe-se, com esse agenciamento de entradas no pensamento epicurista, que não só a amizade se articula com a utilidade, não só se articula com a utilidade, como tal relação é capital e oriunda de uma complexidade incontornável. Vejamos, graças à amizade, posso me dedicar a cuidar de mim, a me trabalhar, a ativamente me fazer ser quem sou, exatamente no sentido de nada ser previamente. Justamente por poder possuir essa rede de proteção, essa promessa que independe de seu cumprimento. Promessa que é válida por este lançar-se sobre um futuro necessariamente indeterminado, e não por oferecer objetivamente uma garantia segura. Observem que se trata, no caso da amizade, não da instituição de objetividades, né? Multas, produtos, deveres, etc. Mas, diversamente, o que ela oferece é do âmbito da imprevisibilidade, né? É, de um milagre, né? De uma crença, um avançar sobre um porvir. Essa ataraxia derivada da amizade, essa imperturbabilidade frente às vicissitudes da vida, se tornam possíveis não porque meus amigos irão me ajudar, mas efetivamente porque a amizade me fornece um horizonte de esperança. Dito de outro modo, a utilidade presente na amizade não é da natureza factual de uma compensação, mas da concretude de uma vida relacional, de uma impossibilidade prática de uma existência isolada e, portanto, incapaz de ação. No caso, se fosse isolada, quer dizer, a amizade, ela abre o campo para a ação porque ela interdita o isolamento. Ou, nas palavras de Hannah Arendt sobre os negócios humanos, da instituição de uma circunvizinhança, né? A amizade faz isso. A amizade, ela cria um espaço comum que ele não é factual, objetivo, mas ele é concreto, efetivo. Nesse sentido, ser completamente interesseiro ou profundamente autossuficiente dará no mesmo. É igualmente, sob um olhar da amizade, desumano e, assim, tanto reprovável para uma sociedade quanto indesejável para a felicidade humana. A amizade firma um laço forte entre a imprevisibilidade da vida e a concretude da ação, explicitando no existir humano a necessária presença de um corpus social. Será este o sentido que a cultura antiga dará à construção da subjetividade à natureza de uma arte do viver. Cito o Foucault, quando ele fala sobre isso. Ele vai dizer: a prática de si identifica-se e incorpora-se com a própria arte do viver. Arte de viver, arte de si mesmo
a arte de viver, a arte de si mesmo, são idênticas, tornam-se idênticas, ou pelo menos tendem a ser. A prática de si integra-se, mistura-se, entrelaça-se como uma rede de relações sociais diversas. O acontecimento da amizade, cujas força e vividez nos permitiria aproximá-la daquilo que Hannah Arendt designou ao falar da ação humana de um segundo nascimento, termo da Hannah Arendt, apresenta uma outra dimensão da política. O que era passível da ordem da finalidade, no sentido de cuido de mim para cuidar do outro, agora se intensifica na realização não mais da finalidade, mas de uma autofinalização, termo do Foucault, o autofinalização. Longe de ser um enclausuramento determinado, tal qual a sugerida imagem de um peão, né? O Foucault vai trabalhar o quanto o peão ele é uma bela alegoria para aquilo que está preso em si e que o seu movimento está preso em si, mas que é sempre causado por força externa, né? Sempre tem alguém que puxa o peão, que não é o próprio peão. Então você está confinado em si, mas por ações externas. O peão é aquele que gira sobre si por forças externas. A amizade incita um movimento não autossuficiente, mas autônomo, no sentido preciso kantiano, pois o humano gira por si em direção ao outro, né? E aí todo tem uma questão que eu ainda não tive tempo de trabalhar, mas que está no meu horizonte, da questão da servidão voluntária, né? Dessa mudança também muito em torno de Kant, presente no seu texto O que é o Esclarecimento, e muito da leitura do Foucault desse texto de Kant. Nessa explicitação da dimensão relacional a partir da amizade, um movimento, a transformação, a exterioridade intrínseca da realidade humana atingem e modificam a própria compreensão da utilidade e da inutilidade. É nesse sentido que eu queria chamar a atenção. A utilidade da amizade, ela é tão estranha em termos objetivos que ela produz uma outra significação, mantendo a tensão da utilidade e da inutilidade. Ela escapa de um referencial a um conteúdo, como, por exemplo, na tradicional pergunta: o que posso conhecer? E desloca essa, esse desinteresse pelo conteúdo para um questionamento flutuante na forma de para que serve, né? Percebam, o que eu posso conhecer, ele nos direciona a um conteúdo que pretende em algum momento ser finalizado, né? Já a pergunta para que serve, ela impõe um trabalho contínuo, ela impõe um movimento do qual nunca haverá um fim, porque ela sempre estará nessa pergunta da serventia, da utilidade, que não vai se apresentar objetivamente, factualmente. Então percebam que não se trata de uma mera variação, né? O que a amizade produz, trazendo esse outro significado sobre a utilidade, é uma tensão que anteriormente não existia, né? A utilidade na amizade atua como um saqueador, como um baderneiro que frustra a pureza da abstração, do conhecimento de si mesmo, né? De um conhecimento de si mesmo, impondo um utilitarismo incômodo para a nossa tradição. No caso,
a partir de um olhar metafísico, parece ser uma vulgar preocupação para que serve, frente ao altíssimo interesse por uma finalidade salvadora, né? Aqui eu me lembro, eu não trabalhei no texto, mas aqui eu me lembro do diálogo platônico primeiro Alcebíades, quando Sócrates vai dialogar com Alcebíades, então o jovem Alcebíades, né, que tem a ambição de governar Atenas, e ele vai mostrar que o que ele precisa adquirir não é um conhecimento estático, né? Não falta informação para Alcebíades, como também não falta posses, como não falta riqueza, como não falta relevância, não falta tradição. A questão não é essa, a questão não é de algo objetivo, a questão é um se fazer contínuo, né? Então, o Sócrates vai dar, Sócrates barra Platão, vai dar um exemplo que se coloca muito nessa diferença do que é o conhecimento para o que serve o conhecimento. Ele diz: qualquer pessoa, por mais simplória que seja, sabe distinguir uma pedra de um pau, né? Um termo factual. Mas você se encontra numa ignorância total quando lhe perguntam algo que não é objetivo, mas que é um se fazer. Por exemplo, qual é o cavalo mais rápido, né? Então, esse para que serve, ele tem essa imposição à utilidade de um movimento e de uma transformação constante, retirando qualquer factualidade do processo. A dicotomia utilidade-inutilidade, ela é mantida a partir desse olhar da amizade. O que muda é o critério valorativo entre eles. O que acontece é um afastamento das ideias de aquisição, de posse e de adequação, que são orientadas pela causalidade e pela eficiência, ou seja, tendo a primazia do conteúdo. Não à toa, eu comecei a minha fala falando desse entrelaçamento entre forma e conteúdo, quer dizer, é só numa aberração epistemológica que você pode retirar o conteúdo da forma, que você pode retirar o conteúdo do seu se fazer conteúdo, né? O que é essa mudança, então, é esse critério valorativo, né? Afastando essas ideias, né, de adequação, de aquisição e de posse, para vermos surgir ideias como práticas, exercícios e posturas. Ou seja, não mais o privilégio do conteúdo, mas sim o do modo de ser das coisas. Vejam como o jogo se mantém entre utilidade e inutilidade, né? Útil vai ser aquilo que transforma, inútil é aquilo que simplesmente se acumula. Para simplificar, essa discussão é profunda, mas é para ficar evidente do que eu estou querendo dizer. Mas o que a amizade, estranhamente para nossos valores cristãos, interdita de vez é o desinteresse. Toda a amizade é interessada, por mais que não seja interesseira. Ou seja, o outro sempre tem o valor primordial. Não pode haver um desinteresse no caso de uma amizade. Assim é, pois, busca-se a todo tempo um conhecimento útil, a felicidade do outro, o cuidado. Contudo, essa utilidade transcende a abstração, a produtividade, a capitalização. Ela é, antes de tudo, transformadora. Um, ela é a instituição de um horizonte vital, uma esperança mobilizadora. Deste modo, a amizade permite-se produzir um crivo estranho em nossa cultura. E por isso mesmo fundamental para melhor compreendê-la. Qual é esse crivo que a amizade explicita entre o ethos
modo de existência, maneira de ser, e aquilo que o filósofo estoico Demétrios chamava de ornamentos da cultura. Ornamentos da cultura é algo verdadeiro, efetivo, mas incapaz de atingir ou transformar o sujeito. Então, a amizade ela mostra essa distinção entre etos, maneiras de ser, e ornamentos da cultura, que é posse, simplesmente. Mas não apenas isso. A utilidade característica da amizade irá implementar efeitos na própria subjetividade, naquilo que designamos de reconhecimento de si, da relação de si mesmo. A já nomeada autofinalização, né, o fato de gerarmos por nós mesmos, ou seja, numa atuação livre, em direção ao outro, ou seja, termos a alteridade como imprescindível, que nada tem a ver, nesse caso, essa autofinalização com a autossuficiência, com independência, com desgarramento sobre o mundo, é justamente essa autofinalização que é aflorada pela amizade e sua dimensão utilitária. O que a utilidade da amizade exige do ser humano é um comprometimento com a sua inscrição no mundo, através da relação com o outro. Trata-se de um empenho com a ação, com a atuação. Tal qual Goethe preconizou contra Kant e Nietzsche tomou como ponto de partida fundamental para a história, cito Goethe, aliás, odeio tudo aquilo que apenas me instrui, sem aumentar ou estimular diretamente minha ação. Novamente, uma carta a Schiller. A utilidade da amizade impede transformar o eu em um fim em si mesmo, de colocá-lo em um vértice superior da vida, de tomá-lo irresponsavelmente como produtor de algo que não seja a si mesmo, seja através do prazer, da lucratividade, seja mesmo num limitado projeto de satisfação pessoal. O eu, na amizade, este cuidado de si, tão determinante em uma amizade, é, paradoxalmente, um livrar-se de si, um livrar-se de uma inflação alienante, alienante da vida, do mundo, do outro. A gravidade dessa fuga de mundo, típica de uma cultura onde a amizade é tido como improdutiva, é que, correspondentemente a essa alienação do mundo, quando não temos amizade, há simultaneamente uma determinação do eu, uma interdição da alienação produtiva do sujeito frente ao mundo. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que quando há um espaço onde a amizade ela não é cultivada, você tanto perde o efeito do mundo sobre você, como você deixa passar a alienação típica sua que faz você ir em direção ao mundo. Né? Então, ela duplamente ela cristaliza o que deveria ser um movimento e movimenta aquilo que deveria ser efeito. O que eu quero dizer é que se institui um obstáculo à relação do humano com a vida na forma de uma objetificação do humano e de uma alienação do mundo. Os polos se invertem, uma fantasia se constitui, silenciando o mundo e emudecendo o humano. Deserto de vida. Cito Foucault na descrição sobre essa desertificação na qual nos encontramos. O Foucault diz: vivemos no interior de um sistema obrigação-recompensa. Desse sistema de endividamento
atividade, prazer. É isso que constitui a relação a si da qual devemos nos libertar. Assim, como vemos, através da amizade, que o desafio não é nem tanto do âmbito objetivo, estrito às condições materiais, nem exclusivamente subjetivo, de um chegar-se a si mesmo, mas fundamentalmente de um abrir-se para si na forma de um relacionamento com o outro. Esse é o desafio. E novamente cito Foucault. Não se trata de um arrancar-se desse mundo para outro mundo. Não se trata de desprender-se de uma realidade para se alcançar o que seria uma outra realidade. Não se trata, expressão típica do Foucault, né? Il ne s'agit pas. Não se trata de deixar um mundo de aparências para atingir, enfim, uma esfera que seria a verdade. Trata-se de um movimento do sujeito que se opere e se efetiva no mundo. Fim de citação. Esse movimento real, efetivo, que caracteriza a amizade, interdita a um só tempo um refúgio na interioridade, bem como se distancia de um inconsequente desprezo em relação ao mundo. A amizade impõe como uma verdade vivida a seguinte constatação: só é possível cuidar de si porque há relação ao outro. Trata-se, assim, de nos apreender a nós mesmos lá onde estamos, no ponto em que estamos, ou seja, de recolocarmos a nós mesmos, eu e você, ele e o outro, no interior de um mundo comum, imprevisível, mas antes de tudo coletivo e plural. E para terminar, desse modo, a amizade se apresenta não como aderente ao nosso tempo, como uma paródia recorrente, como uma mera repetição esmaecida de um estado de coisas vigente. Nem tampouco, isso também é fundamental, como seu negativo, como uma rejeição, esquecimento ou mesmo negação do nosso próprio tempo, mas sim, inesperadamente, como contemporânea à cultura em uma distinção atuante. Sua atualidade não é de uma integração irrefletida, mas sim de uma atuação que põe em xeque a universalidade da cultura vigente. Simultaneamente, há uma intervenção em nosso senso de pertencimento ao nosso tempo, produzindo, por um lado, uma transformação em termos subjetivos e demandando, por outro lado, um empenho em termos de atuação. Muito obrigado a vocês me ouvirem. Obrigado, Marcelo, por essa belíssima fala, cheia de nuances e questões, com vários pontos, né, de reflexão e de diálogo a partir de diversos filósofos, né, como Foucault e Hannah Arendt e tantos outros. Né, o espaço fica aberto aqui para questões. Eu vou logo propor, então, duas reflexões para discutir um pouco mais, Marcelo. Uma delas sobre um filósofo que tu citaste na tua fala, né, e comentaste, enfim, que é Epicuro, né, e a sua concepção de amizade, enfim, como ele entende, né, o tema da amizade, especialmente a partir do contexto da ética epicurista e do problema que Epicuro entende sobre felicidade. Né? Uma primeira questão que eu tenho
e que nos coloca diante nessa dualidade, né, do útil ou do não útil, né, dessa questão que se coloca a partir da amizade em Aristóteles, mas sobretudo também em Epicuro, de que talvez nós né, tenhamos que pensar a amizade para além da utilidade, mas também não possamos abandonar por completo essa dimensão. Epicuro tem uma passagem, tem um fragmento, né, dele em que ele assinala que a amizade é desejável por si própria, né? E que, portanto, pelo menos assim eu entendo, é isso que faz dela uma excelência, né? Ou assim, uma virtude na concepção helenística, né? De então. E que nós não temos tanto, por assim dizer, tanto a necessidade da ajuda dos amigos na amizade, ou seja, nós não estamos diretamente condicionados a uma necessidade material imediata, como se isso fosse uma condição, então, para que tivéssemos amizade, mas sim a confiança, né? Epicuro traz esse elemento na sua ajuda. Então, não é tanto o fato de que nós necessitamos da ajuda dos amigos que faz com que exista uma amizade, mas muito mais a dimensão da confiança, né? Ele introduz essa dimensão, claro, a gente vai encontrar na ética nicômaco também, mas aqui em Epicuro a gente encontra esse elemento que parece bastante poderoso na reflexão dele, né? É claro que entre as condições para alcance da felicidade, né, na, aquilo que a gente consegue reconhecer da obra epicurista, a dimensão vamos dizer assim, da autossuficiência, né, da autarqueia, né, que é uma das dimensões fundamentais que ele encontra pro exercício, para assim, para o encontro da felicidade, né, para o caminho que leva à felicidade, né, ele coloca a amizade, né, nesse conjunto de três elementos, e não parece destoante uma coisa do outra. Eu acho que tu dizes bem, assim, no sentido de que, na verdade, não seria possível pensar propriamente essa autossuficiência, no sentido que ele entende, né, mais do que numa autodeterminação, mas é uma autossuficiência no sentido bastante material do termo, me parece, quando ele utiliza o termo, essa autarqueia, né? Mas ela vem em conjunto com a amizade, quer dizer, na prática epicurista, né, que é de formar uma comunidade, primeiro em Atenas, depois se retira de Atenas, quer dizer, é como uma espécie de comunidade isolada, né, assim, uma espécie de comunidade, vamos pensar assim, uma comunidade ecológica, hoje poderíamos pensar assim, que tenta construir lá em algum lugar retirado, vamos dizer assim, uma comunidade independente da cidade, dos grandes mercados, enfim, e tenta ali construir, vamos dizer assim, o seu estilo de vida. Um pouco essa, me parece, a ideia de Epicuro, quando ele propõe a noção de amizade, mesmo de autossuficiência, e ambas, evidentemente, estão interligadas, me parece que por esse ponto fundamental, que é esse elemento da confiança, né? Eu não sei como é que tu interpretas isso. E depois queria trazer para pro debate, assim, não sei o que tu terias a dizer, ou se tu que terias a comentar sobre uma coisa que me ocorreu te ouvindo, assim, quando eu li lá o título da tua conferência, nós não antecipamos nada, não falamos sobre isso, né, nos últimos dias, mas eu fiquei pensando imediatamente em autores que trabalham o tema da amizade, para além daqueles, claro, que tu estás trazendo para nós e que são do teu interesse, mas um deles, Derrida, né, com políticas da amizade. E num longo texto de Derrida, onde ele faz uma análise de vários, vamos dizer assim, de várias passagens na história da filosofia onde o tema da amizade foi tratado, mas especialmente onde, de alguma forma, a ideia de fraternização ocupou um certo espaço no campo político também, mesmo na construção da ideia de democracia, né? Mas ele, ao final, fala de uma democracia por vir, né? E talvez de uma necessária, vamos dizer assim, reconsideração do problema da amizade ou do tema da amizade, não nos termos em que foi entendido e muitas vezes é utilizado até em leituras conservadoras de Aristóteles, né, para tentar pensar a amizade como uma espécie
de fundamento epistemológico e ético vamos dizer assim, da justiça, né? No sentido de que a cada um que é seu né? E dar a cada um que é seu, segundo a própria identidade, mas aqui pensar talvez a amizade no campo da dissimetria, né? Quer dizer, talvez abrir o espaço da amizade num campo onde justamente a, vamos dizer assim, o não igual, né, o não idêntico se apresente na, no contexto democrático, né? Quer dizer, como pensar uma democracia por vir, né? Como pensar uma democracia onde esse elemento da não identidade, né? Ou talvez da impossibilidade mesma de reciprocidade junto ao idêntico possa, de alguma forma, ser pensada, né, para além, portanto, do modelo liberal estrito, né, de democracia, justamente talvez como uma via, talvez como uma via para esse mundo comum, coletivo, plural, que tu disseste logo ao final da tua fala, né? Não sei, o que tu acha desses dois pontos que eu tô levantando aqui de forma muito livre, assim, na minha pergunta, e nós já temos outras questões, né? Bom, Fábio, eu te agradeço muito pelas colocações. É curioso, porque, como o Fábio disse, realmente a gente não conversou sobre o percurso que eu ia fazer no texto, mas o tema da amizade, por um desses motivos que o Fábio elencou, né, toda a discussão que tem em tantos autores e tão profundos, eu toda hora desistia de falar sobre amizade. Eu falava, vou falar sobre outra coisa. Aí passava um tempo, eu falei, não, acho que eu vou voltar a falar sobre amizade. Aí depois desisti, fiquei nesse processo desde que a gente começou o evento, se eu ia falar sobre amizade ou não. Me lembro quando a gente se encontrou virtualmente com a Paula e ela perguntou o que que você vai falar. Eu falei meio assustado sobre amizade, porque eu ainda não estava convencido de que ia falar, mas de fato há muitas abordagens possíveis, né? E o Derrida, por exemplo, tem um trabalho fundamental sobre isso. A minha questão capital da amizade é que ela explicita de forma inequívoca duas dimensões que para mim são absolutamente fundamentais para a política. A primeira questão é ela impõe, ela explicita, ela denuncia uma relação da qual não conseguimos escapar, né? Em termos existenciais, a gente pode colocar como uma relação com o mundo, com o outro e com a gente mesmo. Não é possível ser amigo sem ter alguma dimensão de alteridade, né? E isso, para mim, é fundamental se a gente pensa numa cultura atual onde o incentivo é de uma ilusão de solidão, né? E querendo vender essa solidão como vantajosa, né? Para que sair com as pessoas se você pode ter uma rede social? Para que viajar se você pode frequentar um Google Maps, um Google Earth? Para que viver experiências se você pode acompanhar o Instagram das pessoas, né? Então, estou dando alguns exemplos bem gerais, mas só para mostrar como é fácil você encontrar exemplos na nossa cultura de um isolamento benéfico, né? E a amizade, ela interdita isso porque ela sequer considera a distância, né? A distância, ela é absolutamente irrelevante para a amizade. Então, o primeiro ponto para mim que era capital é essa questão da relação. O segundo ponto capital para mim é que, como você mesmo chamou atenção, o Epicuro diz que ela precisa ser desejada por si próprio, mas ele coloca uma questão que é a origem a um interesse. E isso que torna tudo fascinante na amizade. Porque, na verdade, ele tá impossibilitando qualquer tipo de desinteresse. E essa questão, para mim, também ela é absolutamente fundamental. Quer dizer, eu não sei se é a leitura que eu tenho de Schopenhauer
muito cedo e da qual eu nunca consegui escapar e de quem eu nunca sequer consegui escrever, né? Em relação ao Schopenhauer, eu tenho quase que uma adesão que me impede de escrever, nem que seja favoravelmente, mas da sua irritação fundamentalista com desinteresse, né? De toda a implicância que ele vai ter com Kant, e que depois isso vai se desdobrar na leitura que o Heidegger tem do Nietzsche, né, um dos poucos textos um tanto quanto grosseiros do Heidegger, né, que tem uma fineza de escrita e de pensamento, mas naquele texto sobre a questão do desinteresse sobre Nietzsche destoa até do tom corriqueiro do Heidegger, mas é porque a amizade ela também interdita o desinteresse, porque ela impõe um interesse no outro, mas é um interesse do qual não conseguimos escapar dele. E essa é uma outra questão que, em termos ético-político, me parece fundamental para a gente pensar o nosso tempo. É como se fossem, né, ali na apologia de Sócrates, né, o Sócrates se define como um agulhão, né, aquele que espeta o outro. Eu acho que a amizade ela exerce uma certa função de agulhão também, porque ela se coloca contra o isolamento e contra o desinteresse. E ela faz isso sem cair na armadilha atual de algo que seja do que eu defini aqui na fala como interesseiro, né? Como a ideia de uma posse de algo, né? A amizade também ela tem essa outra dimensão muito característica de você querer bem, que o outro esteja bem, não necessariamente que ele esteja com você bem, né? A amizade ela não necessita da posse do outro, ela importa com a felicidade do outro. Então, a amizade ela tem essa importância para mim porque ela opera dentro de um registro existencial, né? Ela não é uma discussão teórica, né? Não estamos falando aqui de possíveis incondicionados, né? Justiça, liberdade, e tantos outros conceitos, mas ela fala de algo muito concreto, muito existencial, e ela impõe essas duas condições que me parecem fundamentais, né? Da relação e da inviabilidade de qualquer desinteresse, né? Então é um pouco esse é o registro e eu acho que é justamente esse ponto dessa articulação que o Epicuro faz, né, de que ela é desejável por si só, mas tem uma origem no interesse, é esse jeito estranho que ele constrói a definição da amizade que expõe essas duas questões, né? Quer dizer, certamente eu não te respondi porque isso é uma conversa longa, mas é um pouco nesse sentido. Obrigado, Marcelo. Temos aqui, então, uma pergunta do professor Claudinei, que está conosco aqui também, tá, nessa tarde. Primeiramente, parabenizo o Marcelo pela instigante, provocante exposição, sobretudo em torno de um tema tão caro aos nossos dias. Em segundo, mediada por uma acurada reflexão filosófica, a questão da amizade também levanta perspectivas outras, no sentido de repensarmos a experiência do descentramento. Há quem diga que a amizade se tornou uma utopia, no sentido pejorativo do termo, ou seja, não existe qualquer empatia numa sociedade cada vez mais dilacerada pelo egoísmo moderno, pelas relações narcísicas que perpassam a sociedade de mercado e, portanto, o mundo competitivo das relações sociais. Questão: como buscar um ideal de amizade para além desse estado de coisas, desse regramento social? Poderíamos, por exemplo, encontrá-lo na experiência vivida dos povos originários, das comunidades indígenas ou mesmo de movimentos sociais? Claudinei, muitíssimo obrigado pelo elogio e pela pergunta tão relevante. É, a primeira questão é que eu não sei responder objetivamente mesmo. A, o que me faz, assim, o que me provoca a pergunta é que é justamente essa dimensão de estranhamento, primeiro, é que me seduz, que me seduziu a prestar atenção na questão da amizade,
né? Já que ela, bom, talvez seja também tem a ver com a minha formação, né? No sentido de que é, me interessar por fenomenologia quando nem de longe é a corrente mais privilegiada do nosso tempo filosófico, né? Me fascinar por Sartre, onde, quando se fala negativamente, né? É, e por muitas vezes, pessoas muito queridas, não havia maldade nesses comentários, mas eu ouvi de pessoas muito queridas enquanto estava na graduação, tipo, mas por quanto tempo você ainda vai insistir nisso? É como se fosse, né, um descaminho, digamos assim. Mas talvez esse tipo de descaminho me chame a atenção para tudo que descaminha, né? Tudo que sai do trilho, tudo aquilo que abre um caminho diferente. De fato, eu acho que talvez a resposta mais direta, Claudinei, que eu possa te dar é que realmente a amizade é impossível no nosso tempo, mas ela ser impossível no nosso tempo não quer dizer que ela não exista, ela existe como impossibilidade. E talvez ela tenha muito mais importância na nossa cultura, né? Quer dizer, em algum momento do texto eu faço essa brincadeira que ela é uma experiência imemorial, né? Desde que sabemos de agrupamentos humanos há a questão da amizade, mas evidentemente ela se coloca a cada cultura, a cada época histórica de forma distinta, né? Ela não representa exatamente a mesma coisa. E no nosso tempo, eu acho que ela representa a impossibilidade, mas uma impossibilidade efetiva. Ela atua sobre o nosso tempo, né? Eu acho que nós somos tentados a ter, né, aquilo que eu acho tão engraçado, né, que as pessoas não querem ter mais amizades, as pessoas querem ter networking, né? Elas querem ter ah, ligações humanas que possam ser recursos, né? E quando a amizade, nesse sentido, né, como o Fábio destacou do Epicuro, ela tem que ser desejável por si própria, né? Ela não permite uma instrumentalidade, digamos, nesse sentido. A utilidade dela é de outra natureza, né? Tem a ver com essa ideia de que ela precisa ser construída, né? Toda amizade ela tem uma tarefa, ela tem um fazer-se, né? Ela não subsiste naturalmente, né? É, e nesse sentido, né, eu acho que essa atuação dela ela é fundamental, apesar de ser estranhíssima, né? A gente consegue reconhecer com muita facilidade e com muita naturalidade as relações de instrumentalidade do nosso tempo, né? Elas nem nos chocam mais, né? Quando alguém te conta uma história onde uma pessoa usou a outra, quase que você diz, ok, mais uma, né? Ou o que esperava, né? Mas quando você vê uma pessoa que gosta da outra, simplesmente porque gosta da outra, não é porque acha a outra pessoa perfeita, né? Mas é mais ou menos que nem um amor, né? Não é que a outra pessoa seja perfeita, mas é porque você acha graça nos erros, nos defeitos, ou nas características do outro, né? E nesse sentido, Claudinei, a grande força para mim que tem de se pensar a amizade é que a gente vive uma cultura, né? O Foucault usa o termo, né, do o mesmo e o outro, né? Essa ideia de uma dimensão cíclica, que você está falando sempre de uma unidade, apesar dessa unidade nunca se mostrar, né? Eu acho que essa experiência da amizade, ela necessariamente ela tem a ver com abertura de horizonte, né? Não existe amizade que se constitua como um fechamento, né? Com um solipsismo, né? Toda amizade ela é uma expansão. E nesse sentido, eu acho que, em termos políticos, no sentido. Me lembrei agora, Claudinei, eu tive um professor de psicologia que ele dizia que o desafio maior era você calçar os sapatos do outro, né? E eu me lembro que eu
naquela ânsia estudantil de falar, mas isso é impossível. Ele falou assim, mas é isso. A tarefa, ela só é importante porque ela nunca será executada, mas o direcionar-se, o se dispor, né, o se abrir para, nesse sentido, é que ele transforma tudo, né? Então, acho que a amizade é um pouco não impor, me lembrando agora daquela música do Raul Seixas, né, Sapato 36, que ele conta que o pai dele faz ele causar o 36, mas o pé dele é 37, então toda vez que ele tira, ele volta a ter 37, e um pouco ali uma metáfora da vocação dele de artista, né? Não por um sentido de padronizar, de formatar, mas como você mesmo chamou a atenção esse exercício tão difícil no nosso tempo de descentramento, né? De você encontrar, né? Eu e Fábio temos uma querida amiga, a Carolina Mendes Campos, que além de ser psicóloga, estudiosa, de Sartre, ela também é bailarina, e ela gosta muito de falar do eixo de equilíbrio do tango, né? Que não está nem no homem nem na mulher, está nesse entre, né? E esse entre que se desloca o tempo todo, né? Então eu acho que esse descentramento que nos interessa não é uma desmesura incontrolável, mas é um descentramento de equilíbrio, né? Então, um pouco disso, mas certamente, Claudinei, você tem mais a dizer e melhor do que eu sobre essas questões. Muitíssimo obrigado mesmo. Marcelo, me ocorreu agora te ouvindo, né, de alguma forma trazer mais um ponto aqui para nosso debate, para nossa conversa, né, e para te ouvir também. Imediatamente a partir daquilo que tu estás respondendo agora ao Claudinei, me ocorreu retornar um texto que eu escrevi sobre Sartre, né, na verdade, portanto, acerca de uma das conferências do Sartre dos anos 60, né, aquele período em que ele retoma o projeto de escrever não uma moral, mas uma ética, né, ele até denomina isso de outra maneira, esse período dos anos 60 posterior, portanto, à crítica da razão dialética e de uma aproximação dele com o Partido Comunista Italiano, né, e afastamento do Partido Comunista Francês, e é um momento em que ele retoma algumas das questões que tinham ficado para trás, vamos dizer assim, nos cadernos de uma moral, né? E que ele decide não publicar e não termina, é um projeto abandonado, que ele volta a abandonar mais uma vez, né? Mas essa conferência ele escreve, ele prepara essas conferências em 64, 65, seja para Roma, seja para enfim, para uma universidade nos Estados Unidos, que ele acaba não visitando por conta de um contexto histórico, mas é um dos poucos momentos, talvez, da obra do Sartre em que ele decide, de fato, escrever algo sobre a relação efetiva entre uma espécie de esforço de autenticidade e a relação com o outro numa espécie de convite à sinceridade, né? Ele coloca dessa forma, né? Ele faz isso quando trata justamente da questão do amor, né? Mas como a filia, né, que é um conceito, uma das formas de amor, né, na Grécia, né, e uma das formas de denominar o amor, né, a amizade, né, e que vai comportando as palavras, não só né, a filosofia, mas a filantropia e tantas outras palavras que a gente pode mencionar. Eu pensei justamente em fazer aqui uma transição desse texto de Sartre, que trata do tema do amor, né? Do amor autêntico, ou da possibilidade do amor autêntico, né? Para a questão de uma amizade, talvez autêntica, né? Porque se aquilo que ele traz para nós vale para a relação, enfim, amorosa, no sentido conjugal, né? Como ele traz no texto, talvez essa mesma ideia ou essa mesma questão que ele levanta valha também, né, de maneira mais geral, para as relações
humanas mais amplas de amizade, né? A gente possa talvez pensar dessa maneira. E, e justamente, né, o amor autêntico nesse texto do Sartre, ele não é algo resolvido, senão algo problemático, né? E longe de se voltar a um fato, né, objeto de julgamento assertório, estou com um texto aqui, né? Ele está sempre em questão, já que ele depende no seu ser mesmo da decisão de amar. Ou seja, não se trata de uma... Na amizade não estaria, por assim dizer, delimitada ou guiada pelo tema da verdade ou a necessidade de dizer a verdade, né? Para que o outro diga de si mesmo aquilo que sente, aquilo que vivencia, aquilo que experiencia. Afinal de contas, nós mesmos não temos tanta certeza daquilo que experienciamos, senão fazendo o processo, né, de análise e permanentemente, né, de reflexão sobre os nossos esforços de sermos mais coerentes, não só conosco, mas com as outras pessoas, né, em especial. Mas me parece que o tema aqui, para o Sartre, ele chama assim, né, de um escândalo permanente, né? A sinceridade, portanto, não no modo como ele havia no Ser o Nada designado, né, a sinceridade como o produto de uma má-fé, né, de uma mentira para si, né, no sentido de o sujeito, ao dizer-se sincero, não no passado, em relação a algo que fez, mas querer ser sincero ao modo de um estereótipo do homem sincero, né, ele entraria, vamos dizer assim. Então, eu sou, né, inequivocamente, eu sou tão sincero, eu sou tão perfeitamente, né, sincero, eu sou, vamos dizer assim, colocado a um tal ponto de sinceridade, né, que eu me coloco como o bastião da moral e da sinceridade, que aí sim entra, vamos dizer assim, a má-fé, porque eu não considero a minha própria possibilidade de ser insincero, a minha própria possibilidade de errar. Quer dizer, não, portanto, deixando em aberto o fato de que nós temos que, para sermos sinceros, precisamos, na verdade, de um grande esforço de sinceridade, vamos dizer assim, de tomada de responsabilidade. Não é fácil encarar a verdade, as análises estão aí para mostrar isso, né? A verdade é difícil, a verdade demanda tempo, a verdade tem o seu tempo, mas ela precisa de um caminho a ser percorrido. E é um pouco isso que Sartre fala quando ele diz que há numa espécie de, né, reciprocidade que se constitui através do amor, mas agora a gente pode pensar talvez através da amizade, não a reciprocidade do sentido de identificar-se assim mesmo com o outro a si mesmo, ou eliminar a diferença ou algo do tipo, mas a reciprocidade justamente nesse escândalo permanente, né, de uma espécie de processo, portanto, em que se aprofunda simultaneamente em ação, onde a busca por mim mesmo se faz junto ao outro e do outro junto a si mesmo, né, e que ao procurar revelar o outro de alguma forma revela-se a si mesmo, né, de alguma maneira, de tal forma que não significaria uma duplicação atomística da sinceridade. Somos dois sinceros, ou três, ou quatro, ou 10, ou 20 sinceras, pessoas sinceras de forma atomística e perene, vamos dizer assim, senão numa ultrapassagem mútua que exige justamente como processo algo de uma mutualidade sempre em constituição, né? Num espaço, portanto, de convite à sinceridade, muito mais do que a sua imposição ou do que a sua, vamos dizer assim, incitação ou obrigação. Não sei, depois da última resposta que tu deste para o Claudinei, eu fiquei aqui pensando como é que tu considerarias esse ponto para pensar, talvez, a possibilidade da amizade, né? Talvez como algo ah, não tão utópico, tão impossível assim, mas como algo, né, demasiadamente humano enfim, afinal de contas, dado, vamos dizer assim, a possibilidade mais incitamente humana que é essa, né, de busca a busca, né, da verdade, mas sim na confrontação com o outro, né? Não sei, Marcelo. É Fiz uma longa engraçado. exposição aqui, né? Não, mas eu acho que tem tudo a ver, e é engraçado que eu vou pegar por um comentário que é tão caro a todos nós que estudamos e lemos Sartre, né, que você falou, mais uma vez ele volta a abandonar, né, quer dizer, os projetos abandonados do Sartre, né, que ele não vai executando, né, a biografia do Tintoretto, do Mallarmé,
né? Tratado da Moral, o estudo sobre ética, o quarto volume do Idiota da Família, tudo. E é engraçado porque esse voltar a abandonar em Sartre tem a ver com o empenho dele de compreensão do mundo. Quer dizer, ele não está preso a um projeto passado, mas de uma atualização do projeto, daquilo que toma a vida dele, né? E acho que isso tem tudo a ver com a discussão que você trouxe, Fábio, porque tem é assim o, o inverso do acúmulo, da retenção, é justamente o desprendimento. E esse desprendimento ele não tem nada de desinteresse, mas ao contrário, ele tem a ver com a atuação no mundo, que, para mim, a questão tem muito a ver com você acolher o impossível. Por isso que não se trata nem de ultrapassar o impossível, o que seria, digamos assim, epistemologicamente falando, absurdo, né? Da mesma forma, da crítica que é feita com uma certa frequência a Sartre, né? Que o nada do Sartre é absoluto, né? Eu sempre, quando isso acontece perto de mim, eu respondo, até hoje eu não conheço nenhuma pessoa minimamente responsável que tenha desafiado Parmênides, né? Então, assim, a questão do o nada absoluto é impossível. Então não se trata de ultrapassar o impossível, mas é acolher o impossível. E o acolhimento do impossível é o viver, né? É você abrir caminhos, você expandir horizontes, é você cultivar, como o Claudinei falou, o descentramento, né? E isso é uma forma de constituir uma relação com o impossível que dentro de uma epistemologia clássica, dentro de uma lógica metafísica, ela só é possível se em algum momento eu puder conter o impossível. Senão é perdido. E eu acho que essas formas de pensar, tanto do Sartre, mas sem dúvida essa tradição da qual o Foucault se dedica, antiga, do cuidado de si, né? Em várias vertentes, ela constitui uma outra relação com o impossível. Não se trata de desistir nem de delimitá-lo, o que as duas coisas fariam com que o impossível inexistisse, mas justamente de reconhecer a sua existência do impossível. Então, nesse sentido, qual é a forma de você lidar com isso? É você constituir pontes com as pessoas, com os acontecimentos, né? É de você abrir caminhos. Então, eu acho que é um pouco disso e é um pouco do que eu venho me dedicando, né? A pensar, a refletir, a escrever sobre isso. É uma outra forma, né? Eu me lembro a querida Scarlett Martin, que abriu o nosso evento o ano passado, eu sempre brinco com ela que ela tem um mísero artigo sobre Sartre. E eu brinco com ela que é incrível ela não escrever mais, porque a sensação que eu tenho, e falo por mim, é que eu não consigo ultrapassar aquele artigo de tantas ideias geniais que ela abre ali, né? E uma delas que obviamente está em Sartre, mas eu acho que a Scarlett percebe isso de uma forma extremamente fecunda, sofisticada e generosa ao colocar para a gente a distinção que o Sartre vai fazer, que é presente ao pensamento todo do Sartre, mas que o Sartre fala muito pouco, a distinção que ele faz entre conceito e noção, né? Da ideia do conceito como uma restrição que vai alcançar factualmente alguma coisa e a noção como uma abertura para lidar com o imprevisível, né? Obviamente, a Scarlett se beneficia de todo um olhar nietzschiano, do qual a gente sabe que o Sartre não gosta muito de reconhecer, né? Mas do qual a minha leitura do Sartre sempre foi muito beneficiada por tentar fazer essa aproximação entre os dois, não de influência, mas de certamente de um pensamento profundamente existencial, né? Nesse sentido, não de recolocar
problemas abstratamente, mas de confrontá-los na vida, né? Então, eu acho que certamente acho que essa é a potência desses pensamentos, né? Muito obrigado. Ô Marcelo, maravilha, muito obrigado pelas respostas também, né? Obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco, né? Vejo que tem ainda uma última questão, deixa eu ver aqui. Temos uma última questão que eu vou formular, então, e depois nós nos encaminhamos. Né? O Osinei Pesini, então, coloca a seguinte observação. Professor Marcelo, boa tarde. Filósofo estagirita afirma na Ética Nicômaco: a amizade e a justiça dizem respeito às mesmas coisas e aos mesmos indivíduos, pois em toda comunidade existe uma espécie de justiça e amizade. No texto acima, o filósofo consegue elucidar uma relação entre amizade e política. Para a sociedade odierna, a amizade não tem nada a ver com política. Questão: como resgatar o valor da amizade enquanto fruto da aleté? A crise da sociabilidade é fruto da crise da amizade? A política é importante no fazer a amizade? Rosinei, muito obrigado pela pergunta. Para mim, a questão se coloca como um certo desespero pessoal de identificar um encurtamento radical do espaço público. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a marginalidade da própria noção de amizade na política, né? Veja, amizade nesse sentido, como a gente está discutindo aqui, não tem a ver naquela lógica do ACM, né? Para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Não se trata disso. Como a gente viu, a amizade ela se constitui numa relação que não pode ser interesseira, porque ela deixa de ser amizade, né? Mas o que eu vejo de fundamental é o quanto o espaço público, naquele em que a política é exercida e é possível, cada vez não existe mais, é o mesmo que interdita a amizade, né? Então, aqui eu me lembro imediatamente é, da condição humana da Hannah Arendt, quando ela vai falar do espaço dos iguais e distintos, e por isso a ação é possível, né? Eu não tenho uma compreensão de ação tão restrita quanto da Hannah Arendt, mas, de fato, é preciso ter um espaço público disponível para que as coisas aconteçam, né? E acho que, nesse caso, tanto a política quanto a amizade, elas estão extremamente asfixiadas por essa restrição, né? Muito do que a gente passa no mundo, mas especificamente no Brasil aqui desde 2015, desde o golpe da Dilma e depois com o governo do Temer e a eleição do Bolsonaro, muito se diz que o problema da política brasileira é justamente essa oposição radical. Ora, é, me parece que é só observar um pouco a história humana para ver que a política é feita de oposição, né? Isso nunca foi uma restrição para que a política fosse exercida. O problema, para mim, grave é o espaço público, né? Onde ele é o tempo todo, toda vez que algum agente ingressa num espaço e tenta agir como se fosse público, ele rapidamente ele sofre as consequências disso, que seja do cancelamento, que seja das milícias digitais, que seja do que for, né? É quase como se a nossa sociedade só permitisse a defesa do interesse pessoal, né? Tudo aquilo que transcende o interesse pessoal é mal visto, é rejeitado, é atacado. E eu acho que isso claramente o efeito disso, não só dessa marginalização da amizade, como da restrição da política, né? E isso eu acho de uma urgência, de uma gravidade sem fim, né? O Fábio estava citando
das coisas que a gente fez junto. Não foi à toa, não foi por acaso que a coleção série sartreana que nós dois organizamos, que o Fábio citou, foi uma decisão unânime, imediata nossa, começar com Sartre e a política. É justamente esse campo do qual eu acho que o nosso tempo mais está pobre, né? Um espaço público, um espaço coletivo, um espaço de política. E não tem a ver com a oposição ou radicalização, né? É por uma inexistência de espaço mesmo, né? Hoje em dia, o esforço que a gente tem que fazer para discordar ou discutir ou refletir, né? E isso se vê claramente na própria leitura de um livro, né? A cultura tem essa dimensão que ocupa todos os espaços. Eu aposto que todos vocês vivem a experiência que eu tenho. Há 10 anos atrás era muito mais fácil me concentrar para ler do que hoje em dia, né? Mas é porque a leitura é um espaço público. Você está dialogando com o autor, com ideias, com constituições de mundo, com perspectivas, com horizontes, né? Que o Fábio falou agora há pouco sobre a questão também do amor, a partir do Sartre. Eu acho que esse é o desafio. Nós estamos ficando pobres de mundo, porque os espaços políticos, públicos, coletivos, essa circunvizinhança que a Hannah Arendt cita, e eu acho essa expressão profundamente feliz, ela é cada vez mais rarefeita em nosso tempo. Eu acho isso de uma gravidade, de uma urgência que a gente se coloque contra isso. Mas, Enem, muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos e todas pela presença, pelas questões, pela participação, né? Agradeço imensamente, né? Foi um prazer te ouvir hoje, Marcelo, né? Enfim, pela conferência belíssima que tu fizeste, depois também pelas perguntas e respostas, né? Eu acho que foi uma tarde que aprendemos bastante, né? E vamos contar também com a tua contribuição depois na edição do volume, que esperamos fazer no ano que vem, né? Ano que vem sairá o segundo volume. O primeiro ficou pronto há pouco tempo e nós estamos organizando aí, eu e o Marcelo, um lançamento oficial. Pessoal, muito obrigado, então, pela presença, né, pela participação, né, uma excelente tarde a todos e todas. Tchau, tchau. Abraços. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo.